Noite, que a graça de Deus possa estar reinando na sua vida com muita saúde e principalmente entendimento nas escrituras de Deus. Mais uma vez aqui, né, com saúde e com a permissão do nosso Altíssimo Deus, né, para nós aqui juntos estudar a palavra de Deus. Eu vou falar com você as verdades que a religião ela não fala dentro da igreja. Por que eu falo assim? Porque eu estive lá na religião e eu mesmo sou prova disso. Nunca ouvi isso dentro de uma igreja. As coisas que eu ouvia era oposta a isso que eu vou lhe falar aqui. E você vai entender de acordo com o que for falado aqui. Então eu separei algumas aqui, mas não vou ter tempo de ler, de mostrar todas aqui. Eu separei algumas aqui, as verdades que a religião ela não fala para você, ela não mostra para você, ela não ensina como deveria ensinar. Porque se ensinar, o povo vai se libertar dessas heresias aí. Quando eu falo aqui religião, eu falo aqui a respeito de um sistema religioso, ou seja, existe aí um sistema político, religioso, que não quer que você saiba dos mistérios da Bíblia. Porque essas coisas, esses mistérios, ele vai te libertar, ele vai fazer você pensar. Então existe esse sistema que ele descobriu isso, e por ganância ou por poder, então eles mantêm há anos, décadas, séculos, o povo de Deus escravizado na mente. As pessoas são livres nos braços, não tem algema nas pernas, mas a mente, eles estão com a mente escravizada. Proibido de pensar, de crer, de acreditar no que está na escritura. Entendeu? Então, esse aqui é o assunto que eu vou trazer aqui. As verdades que a religião não mostra, não fala para você. Então, olha só aqui. Abra sua Bíblia em Efésios 2, por favor. Olha só. Esse texto aqui, essa palavra, é a palavra que deve ser anunciada numa igreja, ou aliás, em todas as igrejas. Por um pregador, por um pastor, por um dirigente, por aquele que está à frente daquela igreja. Então, a maioria das pessoas, elas estão há anos, décadas na igreja, entendeu? Ou como eu estive, e raramente, ou nunca pregadores, pastores, dirigentes, eles leem ou ensinam essa palavra. Entendeu? Eu posso dizer porque eu estive lá e muito raramente ouvia falar isso. Até que eu me lembro, acho que eu nunca ouvi falar isso. Entendeu? Então, quando eu percebia que algo estava errado, que eu vim pedir a Deus sabedoria, conhecimento, para que Ele me mostrasse a verdade me foi revelada. Então, aquela passagem que Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará, eu conheci. Então vamos lá, Efésios 2:8. Se você não está com sua Bíblia aí, anota aí num caderno, tá bom? Diz assim, olha só. Pois é pela graça que sois salvo. Então, Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvo. Ou seja, isso aqui é uma verdade que a religião não fala. É uma verdade que o sistema religioso não fala. Você não será salvo, você já é salvo. Então, todos que acreditam nessa palavra já é salvo. E eu vou explicar aqui no decorrer do estudo. É a verdade que a Bíblia diz. Ou seja, o tema nosso aqui é esse aí, a verdade que a religião não vai te mostrar. Então, o que eu venho trazer aqui para você é só para quem crê na Bíblia, só para quem crê no que está escrito. Porque tem pessoas que não crê no que está escrito. Está lá, mas ele não acredita. Se você acredita mais na Bíblia do que nos homens, então, ou seja, eu fui obrigado a deixar a religião porque eu vi que eles não pregavam a verdade. Entendeu? Então eu preferi ouvir a voz de Deus. Atos 5:29 diz: mas importa obedecer a Deus do que os homens. Então eu fiz isso. Então, mais importa obedecer a Deus
do que os homens. E foi o que eu fiz. Entendeu? Então, o que é obedecer a Deus? Se não obedecer a Deus, ou seja, é não obedecer a palavra de Deus. Obedecer a Deus, meus amados, é obedecer a sua palavra, obedecer a sua escritura. Você não vai conseguir ver Deus porque ele é espírito. Ou seja, talvez você quer dizer assim, talvez eu quero obedecer a Deus, mas Deus ele não vai na sua casa porque ele é espírito. Deus ele mandou uma carta para você, ele te enviou uma carta. Então, se você quer obedecer a Deus, é preciso obedecer a palavra dele, a palavra de Deus. Então, se você obedece a palavra, você está obedecendo o próprio Deus. Isso é muito claro, né? Então, Deus ele não vai lá pessoalmente conversar com você. Olha, eu sou Deus, eu vim aqui te pedir para que você me obedeça. Isso nunca vai acontecer. Deus ele não vai te dar o seu sonho. Obedecer a Deus é obedecer a sua palavra, o que está escrito aqui. Crer em Deus é crer no que está escrito aqui. É crer no que ele falou. Ou seja, muitas pessoas falam que creem em Deus, mas não creem no que está escrito aqui. Então eles não creem em Deus é coisa nenhuma, essa é a verdade. Entendeu? Então, meus amigos, crer em Deus é crer na sua palavra. Obedecer a Deus é obedecer a sua palavra. Então, ou seja, vamos ver aqui, umas das verdades, eu tenho muitas aqui. Umas das verdades que a religião não fala para você é que você já é salvo pela graça de Deus. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois, olha o verbo ser no presente, pois é pela graça que sois salvo por meio da fé. E isto que é a salvação pela graça, isto não vem de vós, ou seja, é um dom de Deus. Então, ou seja, eu tive que sair porque eu nunca ouvi esse texto quando eu estava no sistema. Então, ou seja, se eu estava lá, eu teria que estar ouvindo isso. Eu teria que ouvir isso. Mas isso são os tipos de verdade que eles escondem. Porque isso liberta a pessoa, isso vai libertar a pessoa de uma prisão da mente. Ou seja, e olha que eu já fui em várias igrejas. Não é só naquela qual eu criei. Não, eu estive em várias denominações e nunca ouvi isso. Ninguém fala isso. Por que eles não falam isso? Será por quê que eles não falam? Você faz uma ideia por que eles não falam isso aí? Eu sei por que eles não falam. Não falam porque vai libertar você, entendeu? De uma prisão da mente. Entendeu? Eu nunca ouvi essa palavra lá dentro de um sistema. Eu nunca ouvi. Eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Entendeu? Essa é uma verdade que está escrita na Bíblia. Essa verdade não foi colocada lá de manhã, agora. Está escrito na Bíblia há séculos. Entendeu? Isso deveria ser pregado diretamente, todos os dias. O nosso tema é essa, as verdades que a religião ela não vai falar. Então, ou seja, a primeira verdade de hoje é que você já é salvo pela graça de Deus. Isso é um dom de Deus. Isso é um dom de Deus. Isso não vem do homem, isso é dom de Deus. Entendeu? E no decorrer da mensagem você vai ver mais coisa. Ou seja, quem vai ouvir esta mensagem aqui, que eu estou falando aqui? A verdade que essa religião e o sistema não fala para você. Ou seja, só pode ouvir essa mensagem se crê na Bíblia. Ou seja, agora, se você não crê na Bíblia, não é para você essa mensagem. Se você não crê no que está escrito aqui, você não pode perder o tempo, porque essa mensagem é para ovelha. Lá em João 10, Jesus diz, minhas ovelhas ouvirão minha voz e me seguem. Ou seja, se você é ovelha, você vai crer no que está escrito aqui. Então, e a palavra de Deus, ela diz que você já é salvo. Ou seja, como? Pela graça de Deus. Entendeu? É pela graça de Deus, não é por obras que você é salvo. Ou seja, é pela graça do Cristo ressuscitado, é pela graça daquele Jesus de Nazaré que foi o madeiro. Ou seja, aí você fala o que você tem que fazer, ou seja, não, você não precisa fazer mais nada, você já é salvo pela graça de Deus. Ou seja, não deu nem tempo de você fazer nada. Porque quando diz
que pela graça sois salvos, isso significa o quê? Que você já é salvo porque Jesus de Nazaré morreu por você. Ele não morreu hoje. Ele morreu há 2000 anos atrás, você não tinha nem nascido. Então eu entendo que nós já nascemos salvos pela graça de Deus. Tá entendendo? Então, são verdades que a religião não fala para você. E nunca vai falar. Essa é a pura verdade. Entendeu? Eu já nasci salvo, você já nasceu salvo pela graça de Deus. Aí vem a religião, ela combate. A religião, ela combate a verdade. Não, mas se você não aceitar Jesus, espera aí, meu irmão. Espera, meu amigo. Ou seja, não deu nem tempo de eu aceitar Jesus, porque quando eu nasci, Jesus, ele já tinha derramado o sangue por mim, ou seja, ele já tinha comprado, ele já tinha morrido para me salvar, para salvar você, não deu nem tempo de nós aceitar. Não deu tempo, essa é a realidade. Então, quando você nasceu, você já nasceu comprado, selado pelo sangue de Jesus. Você já nasceu salvo pela graça de Deus. Essa é a verdade que deveria ser pregada na religião. Ela não fala isso. Tá entendendo? Vamos ver mais um texto aqui. 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1. Olha aí para você entender. Se você não estiver acompanhando na Bíblia aí, pegue uma caneta e anota. 2 Timóteo, entendeu? Pega uma caneta, anota verso 8 e 9. 2 Timóteo 8 e 9. Você vai ver aqui que nem deu tempo de você aceitar Jesus. Nem deu tempo. Entendeu? Porque quando você nasceu, ele já tinha morrido. Então quem teria que aceitar Jesus era João Batista, Mateus, Marcos, entendeu? João, Tiago. Que Jesus ele não tinha morrido ainda. Então por isso que Jesus ele passava e falou para Pedro assim, vem e me segue. Mateus, vem e me segue. Esses aceitaram Jesus. Nós não demos tempo para isso. Só quem entende a graça de Deus, só quem entende o que o Espírito Santo revela sabe, vai entender o que eu estou falando. Nós já nascemos salvos pela graça. Isso é muito claro. Olha 2 Timóteo aí, capítulo 1, 8. O apóstolo Paulo dizendo assim, portanto não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor Jesus, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou. Olha aí. Entenderam agora? Então você tem que dizer, eu já sou salvo. Então, o que você fez para ser salvo? Você não fez nada, porque Efésios 2,8 diz claramente que você é salvo pela graça. Então não é pelo que você fez ou que venha fazer. Então qual foi essa graça? Jesus morrer no nosso lugar. Então pela graça sois salvo, ou seja, pela graça você é salvo porque morreu no seu lugar. Ou seja, ele deu a vida por você, ele derramou o sangue por você. Você não é salvo porque você foi para a igreja, você não é salvo porque você lê a Bíblia, você não é salvo porque ora, você não é salvo por nada dessas coisas. Você é salvo porque Jesus ele morreu, derramou sangue, essa glória é para ele. Entenderam? Você não é salvo porque busca Deus no monte, você não é salvo porque faz jejum. Você não é salvo porque toma a Santa Ceia. 2 Timóteo 1, verso 9. Olha o verbo aqui no passado. A Bíblia é bem clara. 2 Timóteo 9. Nos salvou e chamou com a santa vocação. Ou seja, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando? Quando que foi dada essa graça? Antes da fundação do mundo. Ou seja, antes dos tempos eternos. Isso é muito claro. Entendeu? Isso é claríssimo. Ou seja, isso são as verdades que a religião ela não fala. Primeiro, pela graça você já é salvo. Segundo, Cristo te salvou segundo o seu propósito. Ele te salvou antes da fundação do mundo. Então, mas como que ele me salvou antes da fundação se eu não tinha nem nascido? É porque quem nasceu, meu irmão, foi a carne. Ele salvou o seu espírito, que estava destituído de Deus por causa do pecado de Adão. Só por isso que Jesus ele veio. Só por isso. Para quê? Para reconciliar com Deus. Isso é muito claro.
Então, quando Jesus ele morreu na cruz, olha só, o plano já estava estabelecido. Entendeu? Por que que Jesus ele morreu na cruz? Ele tinha que morrer na cruz. Por que que ele tinha que morrer? Para consumar um plano que Deus já tinha traçado. Ou seja, eu já salvei, eu já escolhi, agora é preciso consumar. Como? Derramando sangue. Derramando sangue, fechou. Então, está comprovado o novo pacto, que pelo sangue de Jesus, ou seja, eu escolhi para salvar, eu separei para salvar, agora ele morreu e ressuscitou, agora de fato e de verdade você já é salvo. Por isso que ele disse, tudo já está consumado. Entendeu, meus irmãos? Tudo já está consumado. Jesus disse isso naquela cruz. Então, isso são os tipos de verdade que a religião ela não fala de jeito nenhum. Eu vou te mostrar aqui outra verdade que a religião ela não fala. Olha, abra sua Bíblia aí em Apocalipse. Olha só, acompanha aí. Apocalipse capítulo 3. Vamos lá para você entender. Apocalipse 3. E se você não está com a Bíblia aí, meu irmão, pega aí uma caneta. Apocalipse 3, 5. Apocalipse 3, 5, tá bom? Diz assim, Jesus falando: o que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. É por isso que eu disse lá no começo que essa mensagem é para quem crê na Bíblia. Mais na Bíblia do que no homem. Entendeu? Então, mas é porque o pastor disse que Jesus vai riscar meu nome. Seu pastor então mentiu. Entendeu? Então ele mentiu. Então, ou seja, se a sua igreja diz que Jesus ele vai riscar o seu nome, eles estão te enganando. Tá entendendo? Por quê? Porque entre a palavra de Deus e o seu pastor, eu fico com a palavra de Deus. Entre a palavra de Deus e o que diz a igreja, eu fico com a palavra de Deus. Entre a palavra de Deus e com um teólogo, eu fico com a palavra de Deus. Entre a palavra de Deus e os homens, eu fico com a palavra. Entre a palavra de Deus e a tradição, eu fico com a palavra de Deus, que diz Apocalipse 3:5, que de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas o confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Tá vendo aí? Foi o que ele falou. Não tem como contestar isso aqui. Ou seja, são verdades que eles não falam. Ou seja, que o seu nome nunca será arriscado do livro da vida. Essa é uma verdade que você nunca vai ouvir dentro de uma dominação. Entendeu? Ou seja, se te falarem que vão riscar o seu nome, é mentira. Tá entendendo? Se alguém te falou, seja lá quem for, se alguém disse para você, olha meu irmão, minha irmã, o Senhor vai riscar o seu nome, mentira pura, é mentira, porque o Senhor disse que nunca vai riscar. Então como é que Jesus ele disse que nunca vai riscar e o pastor vem e diz que vai riscar? Ele está mentindo, porque Jesus disse que de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Você está entendendo aí? Então isso, meu irmão, é muito claro. Eu prefiro acreditar no que está escrito aqui do que alguém fala. Quer ver mais uma? Só mais uma? Abra a sua Bíblia aí em Isaías 45. Olha só. Isaías 45. Porque o que eu estou falando aqui, ele independentemente da lei e da graça. Esse assunto que eu vou falar agora, ele mostra a soberania de Deus. E Deus, ele era soberano antes da lei. Ele foi soberano na lei. Ele é soberano na graça e o será para todo sempre. Entendeu? A soberania dele. Isaías 45. Olha aí, o que diz aí? Nós vamos ver um outro texto aqui para você entender melhor o que diz aí. Isaías 45, 17. Pega uma caneta aí. Agora eu vou mostrar para você aqui uma verdade que a religião ela não fala. E a religião ela vai ficar com cara grande, sabe por quê? Ou os religiosos também. Porque se os pastores eles têm falado, missionários, pregadores, têm falado isso, eu vou ler a Bíblia aqui. Eu estou aqui
explico falando tão calmamente para você entender. Todas as Bíblias, ela tem Isaías 45:17. Se alguém te falou errado, vai passar vergonha agora. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui? Isaías 45:17. Olha aí. Mas Israel, ou seja, Israel significa povo de Deus, tá? Mas Israel será salvo pelo Senhor com uma eterna salvação. Por quê? Olha só aí pra você ver. Com eterna salvação. E os pastores falam que você perde a sua salvação. Como é que fica agora então? Hein, meu irmão? Você conhece alguma igreja que fala que a salvação se perde? Ah, mas na escola dominical eles falam que se perde. Então, meus amigos, estão mentindo para você. Tá entendendo aí? Ou seja, a Bíblia diz que a salvação ela é eterna. Entendeu? Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo aqui. Então, e agora o que fazer numa situação dessa? Essa mensagem aqui ela é feita para quem crê na Bíblia, mas do que nos homens. Então, mais do que em denominações. Estão entendendo? Então, leia comigo Isaías 45:17. Israel será salvo com o Senhor com eterna salvação. Circule aí, eterna salvação. Então, até quando que é a nossa salvação? Ou seja, ela é eterna. Então, como que se perde algo que é eterno aqui? Hein? Teólogo, professor de escola dominical, como pode perder algo que é eterno? Como que se pode se perder algo que é eterno aqui? Então, ou seja, não faz sentido. Entendeu? Não faz sentido. Então, aqui, de acordo com esse versículo, Deus está dizendo que você vai passar a eternidade com ela. Não tem como perder algo que Deus te deu. Paulo diz em Romano que os dons, eles são irrevogáveis. Efésios 2:11 diz que a salvação é um dom de Deus. Então, ou seja, é um dom irrevogável, não revoga, não volta atrás. Ou seja, se Deus te salvou, está salvo, não tem como voltar atrás. Como que você vai apagar o sangue de Jesus que foi derramado na cruz? Como? Não tem como. Entendeu? É por isso que uma vez salvo, sempre salvo. Ah, então quer dizer que eu posso fazer isso, que eu posso fazer aquilo. Calma aí. Você está pensando em viver na libertinagem? Ou seja, deixar a carne se aflorar e viver na libertinagem da carne? É isso que você está pensando? Só porque não perde salvação? Então eu vou te lembrar uma coisa aqui. Gálatas 6:7. Não erreis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. Então, salvação não se perde. Mas o que você plantar na carne, você vai colher da carne. Isso é muito claro. Gálatas 6:7. Não erreis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. Gálatas 6:8. O que planta na carne, da carne colherá corrupção. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Você é salvo para sempre. Mas se você plantar na carne, você vai colher. Dependendo do que você plantar, você pode ir preso, você pode morrer, ter uma morte prematura, você pode pegar uma doença, pode pegar uma AIDS, câncer. Depende do que você aprontar. Você pode tomar uma surra, entendeu? Se você chegar num lugar, por exemplo, e chegar xingando todo mundo, em um lugar cheio de gente, aquelas pessoas vão voar em você. Então, você vai estar colhendo o que você está plantando. Entendeu? Não é porque que você não perde a salvação que você vai querer aprontar. Não. Ou seja, o que você plantar, a carne vai colher. Entendeu? Essa é a realidade. Então tem pessoas que confundem, aproveitam. Já que eu sou salvo eternamente, eu vou fazer. Paulo disse, andai em sabedoria. Ande em sabedoria. Seja sábio. Porque o que você plantar, na carne também colherá. Entendeu? Essa é a mais pura verdade. Eu estou dando um exemplo pequeno aqui. Então o apóstolo Paulo deixou bem claro que você plantar na carne, você vai colher, mas você continua salvo. Ou seja, eu fui condenado pelo juiz na prisão perpétua. Ou seja, prisão perpétua significa preso enquanto estiver vivo, mas quando você morrer, você vai para a glória. Então, ou seja, fui condenado até a pena de morte, talvez. Ou então, você vai ficar preso
É porque você plantou algo muito grave na carne e assim que você morrer, aí você vai para a glória. Você poderia ficar mais tempo, entendeu? Mas você resolveu usar da graça para libertinagem, zombou de Deus, plantou, colheu. Isso é muito claro, hein? O que tem que se fazer? Ande em espírito. Mas salvação ela não se perde. Não sou eu que diz, a Bíblia que diz. Então por que a salvação ela não se perde aqui? Então vamos ver a revelação. Por quê? Porque o que você planta na carne, vírgula, não conta para Deus. Conta para você. Por que conta para você? Olha só, vou falar de novo. Salvação não se perde. Primeiro, salvação ela é espiritual. A salvação ela não é para sua carne. Um dia a sua carne vai morrer. Salvação não é para a carne, a salvação é para o espírito. Então, porque o espírito ele é eterno, a alma ela é eterna. Então, ou seja, salvação não se perde por muitos motivos. Pelo sangue de Jesus, que é o sangue de Deus, do Deus vivo, que foi derramado na cruz. Porque tudo está consumado, porque salvação é um dom de Deus, é um dom irrevogável. E outro motivo, salvação não se perde porque o que você planta na carne não conta para Deus ali, conta para você. Entenderam? É por isso que na terra existe o quê? Cadeia, existe leis. Se o que você faz na carne contasse para Deus, não precisava de leis, de cadeia. Deus mesmo ele iria te castigar. Então Romanos 13, Deus ele estabeleceu autoridade na terra e a autoridade construiu aqui, construiu cadeia, presídio. Se você não seguir lei da terra, você vai para cadeia, dependendo do que aprontar. Ou seja, o que você plantar, você vai colher. Não tem nada a ver com Deus. Você continua salvo, mas salvo lá na cadeia. Você está colhendo o que você plantou na carne. Então, é por isso que eu não ando na carne. Eu procuro andar em espírito. Alimentando o meu lado espiritual. João 6,47. Mais um texto aqui. Rapidinho aqui. Vamos ver aqui. João 6,47. Olha aí. O que diz aí? Vamos ver aqui. Se você não está acompanhando na Bíblia, aí pega uma caneta, um papel e anote. Para que você venha conferir tudo dentro da Bíblia. Para você entender, você tem que estar olhando, você tem que estar conferindo dentro da Bíblia. É assim que se conhece a Bíblia. Entendeu? Então você vai aí, João 6,47, olha aí. Jesus disse assim, em verdade vos digo que quem crê tem a vida eterna. Tá vendo aí? Quem crê tem a vida eterna. A vida eterna é a salvação. Entenderam? Então, ou seja, está escrito que pela graça eu sou salvo. Isso quer dizer o quê? Que pela graça, entendeu? Eu tenho a vida eterna. Então isso é muito claro. Ou seja, só mudou aqui a caricatura. João 6,47, vida eterna. Efésios 2,8, salvo. Salvação é vida eterna. Mais um texto aqui, olha só. Hebreus capítulo 5. Hebreus 5, olha aí. Hebreus 5... As verdades que você nunca vai ouvir, ou seja, que você já é salvo, que Deus nunca vai riscar o seu nome do livro da vida, que a salvação não se perde porque é vida eterna. Isso aí eles não falam nunca. Hebreus 5, Hebreus 5, 9, olha aí o que fala aí. Olha o que está dizendo aí. E tendo Jesus, ele aqui é Jesus, tá? E tendo ele sido aperfeiçoado, veio ser o autor da eterna salvação. Isso é muito claro, tá vendo aí? A Bíblia diz salvação eterna. Então, eterna salvação, é a mesma coisa. Ou seja, aqui, se a salvação é eterna, então não tem como perder. Entendeu? Por quê? Porque ela é eterna. Então, isso é muito claro, né? Claro, à luz das escrituras aqui, Hebreus 5,9. Tendo sido aperfeiçoado, ele tem que obedecer. Quem obedece o Senhor são as ovelhas. Tem ovelha, tem bode também. Olha só o último texto aqui em Hebreus aqui. Hebreus 9. Para provar para você na Bíblia aqui que salvação ela não se perde.
Hebreus 9, versos 11 e 12. Olha só aí, o que diz aí? Hebreus 9, 11. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, ou seja, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes, Hebreus 9, 12. Nem por meio de sangue de bodes, bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Tá vendo aí? Ou seja, ou uma eterna salvação também. Então, o que se dá a entender aqui? Efésios 2,8, que pela graça sois salvos. Então, eu sou salvo pela graça. Hebreus 5,9, Jesus, ele obteve, ele conquistou, ele conseguiu uma eterna salvação. Efésios 2,8, se pela graça sois salvo e ele deu uma eterna salvação, então a salvação ela não se perde. Isso é muito claro, à luz das escrituras aqui. Você tá conseguindo acompanhar aí? Então você não é salvo por obras, tá entendendo? Vamos falar aqui, por exemplo, aqui. Eu vou levar você aqui a um outro versículo aqui. Entendeu? Abra sua Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios 6 aí. Olha aí. São as verdades, tá? Verdades que a religião, o sistema não fala. 1 Coríntios 6 aqui. Pega uma caneta, anota aí. Por que eles não falam? Porque eles lutam, eles combatem Jesus. O que Jesus disse em João 8,32? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então por que a religião ela não fala a verdade? Se falar a verdade, os filhos de Deus eles serão libertos. E eles mantêm o povo como? Escravos. Isso é muito claro, meus irmãos. Ou você acha que muitas igrejas aí, por aí, que fazem esse tipo de campanha, fita amarrada no braço, esse tipo de coisa, não vale pra nada. Entendeu? Não vale nada. Tá entendendo? Então as pessoas são presas por não ouvir a verdade, entendeu? E também por não conhecer a verdade. Ou seja, eles mantêm o povo na escravidão, dando lucro, entendeu? É isso aí. Essa é a mais pura realidade mesmo. Então eles não falam a verdade. Porque se falar a verdade, os filhos de Deus, eles vão ser libertos. Entendeu? Essa é a pura verdade. Entendeu? Então, por que Jesus ele disse assim? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como que você vai conhecer a verdade se você não ouve a verdade em um sistema religioso? Agora, quando o Espírito Santo toca em você, aí você começa a pensar, tem algo de errado aqui. Quando você começar a pensar dessa forma dentro lá da sua religião, da sua igreja, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus ele está começando a falar com você. Ele está começando a te mostrar que algo está errado ali. Entendeu? A Bíblia, meus irmãos, não é feita para colocar em instante, para enfeite ali. Entendeu? A Bíblia é feita para você conhecer o que está lá dentro. Se você tem uma Bíblia aí na cabeceira da cama aí e não lê, deixa lá no Salmo, no livro de Salmo, e não conhece, você vai ser enganado. Entendeu? Você vai continuar sendo enganado porque não conhece o que está escrito. Porque a verdade está ali. A verdade está naquela Bíblia que talvez você deixe naquela estante. Lá está a verdade. Por isso que Jesus disse, os meus eles erram por não conhecer as Escrituras. A verdade está lá. Leia e serás liberto dessas heresias. E que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus.